Oi, 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 estamos de volta com o terceiro e último bloco do Tribuna Livre desta segunda-feira, pela TV Rio Branco, canal 8.1, a nova afiliada da TV Cultura no Brasil, né? Eu, neste terceiro e último bloco, eu quero, juntamente com o deputado Léo de Brito e com os ex-deputados Osmir Lima e Narciso Mendes, pedir desculpas ao telespectador e à colega Gina, não é? Que nós parece que fomos, digamos assim, um pouco machistas, né? Nós falamos demais e deixamos a Gina um pouco escanteio. Dessa vez a bola está com ela. No que pesa eu já ter feito a pergunta antes de fechar o bloco anterior. Mas a pergunta, ela complementa. Na verdade, é sobre as eleições também. E a minha pergunta é: quais as dificuldades que vocês estão tendo para convencer o ex-governador Jorge Viana a disputar o governo do Estado? A gente vê que ele fica ali naquela história de eu não sei se você é candidato a senador ou governador, embora todos saibam que ele quer ser candidato a senador. Por que vocês não estão conseguindo convencê-lo? Olha, essa pergunta é importante porque, assim, primeira coisa, a direção nacional do PT, o próprio ex-presidente Lula, fez um pedido para o ex-governador e ex-senador Jorge Viana para que ele seja candidato ao Senado. Nós, inclusive, estamos priorizando as candidaturas a Senado e a deputado federal no país. Então, esse é um ponto importante. É claro que boa parte da militância do PT, nós consideramos que o ex-governador Jorge Viana foi o melhor governador do país, ou do estado do Acre. Agora, também, não podemos ter arrogância de lançar uma candidatura, nós precisamos verificar como é que esse cenário se coloca. Primeiro agora, nós temos o dia 2, que é um limite, nós vamos ver como é que vai ficar as conformações, nós estamos vendo aí o governo, a base governista que esteve em 2018 junta, dividida em 3, e obviamente que a gente vai observar isso aí, existe essa possibilidade de um outro momento que o ex-governador Jorge Viana ele possa vir ser candidato ao governo também. Mas, nesse momento, o nome dele está colocado para o Senado Federal, é o que nós estamos trabalhando, né? E, obviamente, que nós estamos conversando com os outros partidos, com o PDT, com o PSB, com os outros partidos que fazem parte da aliança, sobre, eventualmente, também virmos apoiar virmos apoiar outras candidaturas a governador. Então, nós temos que o PDT faz parte, inclusive, de um espectro que vai apoiar o Ciro Gomes nacionalmente, não faz parte do time do Bolsonaro aqui no estado do Acre. Faz parte do time do Gladys. Mas nós temos feito esse tipo de conversação, inclusive com a doutora Michele, com nomes que estão colocados. Então, nós estamos fazendo essa discussão de maneira ampla. O nome do Jorge, repito, está colocado para o Senado Federal, mas com a possibilidade de colocar o nome para o governo também. O nome do Jorge é um nome que está feito, então se ele coloca o nome dele ao governo lá na frente, não tem problema nenhum, porque ele não precisa fazer campanha, porque é um nome conhecido do estado do Acre. Essa sua exposição me oportuniza eu lhes fazer a seguinte pergunta. Você faz parte de uma Câmara que tem 513 deputados federais de 27 partidos políticos distintos. Você acha que é possível haver governabilidade num país com esta fragmentação partidária? É possível, mas nesse momento é difícil. Eu acredito que a melhor reforma que foi feita de todas as reformas políticas foi a reforma de 2017 que nós fizemos, que instituiu o fundo eleitoral, fim de coligações. Agora a federação ela tem um aspecto de uma convergência ideológica maior entre os partidos e também a cláusula de desempenho. Então, a tendência que nós vamos ter é até reduzir o número de partidos, até para a gente poder reduzir o fundo eleitoral. É fundamental que a gente, a longo prazo, a gente possa reduzir o fundo eleitoral, porque a gente já viu que o financiamento privado levou à corrupção. A gente não quer a volta desse tipo de financiamento empresarial para o país. Agora, o que nós precisamos evoluir é exatamente para um sistema em que as alianças, inclusive para a formação das coalizões governistas, elas venham a ser programáticas, como a gente vê em vários países do mundo. Então, eu acredito que é possível que isso aconteça.
Eu acho que essa aliança do Lula com o Alckmin, eu acho que nesse momento sinaliza um espectro mais amplo, um campo mais amplo de debate político, tanto para a economia como também para a conformação das forças políticas que vão desde o centro até a esquerda, nesse caso da aliança com Lula. E, obviamente, que hoje o parlamento está empoderado demais. Eu sou contra esse sistema de orçamento secreto, de emendas impositivas. Eu acho que não é o caminho para o país, porque acaba com as políticas públicas, Narciso, do país. Você não tem programas estruturantes para o país, você tem um conjunto de emendas que são feitas por parlamentares, você perde recursos. O Orçamento Geral da União, a gente já tem tanta dificuldade com recursos do Orçamento Geral da União, e essa coisa aí de emendas. Eu estou falando que eu sou um parlamentar que tenho minhas emendas. Então é muito ruim isso. Eu acho que nós vamos evoluir. O Brasil tem tudo para evoluir do ponto de vista político. Bem, e a gente melhorar a governabilidade. A pergunta do Narciso e até da sua resposta, primeiro eu sou totalmente contrário ao fundo eleitoral, diferentemente de você. Eu acho que num país com tanta miséria, com tantas carências, você aplicar 5 bilhões de reais em campanha, para mim, isso é uma vergonha. Não passa de uma vergonha. Aí eu concordo numa coisa com você. Nós deveríamos ter no país partidos com programas distintos, partidos programáticos. Viu, Narciso? Quem votasse, por exemplo, tivesse ideias de esquerda, que se respeita, votasse num partido de esquerda. Quem tivesse ideias da direita, com seus programas, votasse num partido, ou do centro. Enfim, quem tivesse um melhor programa a apresentar à sociedade brasileira ou acriana, é que deveria ser o candidato votado, independentemente de recurso público. E o recurso privado, o problema é que não há fiscalização. Ele precisa ser disciplinado, melhor disciplinado, para não haver esculhambação que houve no passado. Né? Porque hoje ainda tem, por exemplo, eu posso contribuir, Gina, com qualquer candidato, dentro dos limites. Sim. Dentro dos limites do que eu ganho por mês. O problema do empresarial, por exemplo, só para trazer um dado, em 2018, as empresas da Lava Jato contribuíram para 29 partidos políticos. Então, é um sistema, infelizmente, a gente conhece, é um sistema de tomar lá da cá. Como é que um professor, por exemplo, um indígena, ele vai poder ser candidato e ser deputado federal, vencer uma eleição? Onde é que ele vai conseguir esses recursos? Então, se tiver programa, eu duvido que o empresário vá fazer qualquer financiamento de um professor, de um sindicalista. Então, eu concordo contigo, Osmi, porque a gente vai criar uma plutocracia, né? Só os milionários, como o João Dória, por exemplo, que financia a própria campanha dele. Só os milionários, ou quem está em esquemas de corrupção, infelizmente, porque o cara conseguir milhões para uma campanha eleitoral, muitas vezes isso aí está vindo de esquema de corrupção. Então, é melhor que a gente tenha um fundo eleitoral, e aí eu concordo contigo que a gente pode, se a gente reduzir o número de partidos, a gente pode reduzir. Então, é melhor a gente ter um fundo público. Esse sim é fiscalizado. Quem já participou da eleição com fundo, tanto é que nós vimos aí na última eleição uma série de candidaturas que foram punidas porque o fundo eleitoral ele é extremamente fiscalizado, ao contrário dos recursos de Caixa 2, dos recursos empresariais. Então, acho que a gente tem como ter uma racionalidade nesse processo, mas precisa, como você disse bem, da gente ter partidos mais programáticos, da gente ter menos partidos ou federações, para que a gente possa, inclusive, melhorar na governabilidade. Gina. Sim, eu tinha uma pergunta que o Evandro fez sobre... A gente está construindo as nossas chapas. A chapa de federal, por exemplo, tem... Eu e o Cibá, que somos 2 deputados federais. O Cibá foi deputado federal, Perpétua. A ex-vice-governadora Nazaré também provavelmente vai estar na nossa chapa. E estamos compondo aí, vamos sim trazer os 9 nomes de deputados federais. Estamos construindo também nos municípios. Tem ex-gestores, tem aí o deputado Daniel Zen, que é candidato à reeleição, o ex-prefeito Marcos Alexandre é candidato a deputado estadual, então nós temos muitos quadros políticos, inclusive remanescentes dos nossos governos, das prefeituras,
que está dando para a gente montar a nossa chapa A gente ficou na um pouco federação. curioso aqui, pelo menos eu e Evandro, como colunistas políticos, sobre essa proximidade do PT com o PDT, né? Especificamente com a vereadora Michele, que é recém-chegada ao PDT, mas o partido sempre travou relações muito próximas com o governo Cameli. Faz parte do governo. Faz parte, tem inclusive muitos cargos no governo. De onde que veio, como que nasceu essa Olha, proximidade? recentemente, primeiro assim, é essa convergência que existe em relação a um campo antibolsonarista. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que nós temos o diálogo entre os partidos, ele é um diálogo livre, né? Então, nós vimos recentemente um ato que foi feito pelo PCdoB, pelo PSB, em que os 100 anos do PCdoB na Assembleia Legislativa e também o PSB, que fez um ato também do partido, lá colocando o nome da candidatura do Genilson, que o PDT estava presente. Então, existem conversações. O senhor fala dessa convergência num campo antibolsonarista, como se ela fosse um ponto fixo, quando, na verdade, isso é muito volúvel, né? O senhor veja bem, até outro dia o Petecão estava nesse palanque do governador Gladson Cameli, e era um bolsonarista. Sim. E aí agora está sentado com o Jorge Viana dizendo que não é um bolsonarista. Como é que vocês fazem essa divisão? O PSD hoje, Gina, ele não está alinhado com o Bolsonaro, inclusive está procurando ter candidatura. O PDT hoje tem um candidato a presidente, que é o Ciro Gomes, né? E, obviamente, que nesse momento que nós estamos vivendo, os partidos estão procurando suas alianças. O que nós estamos procurando, no caso nós do PT, nós estamos procurando fazer um campo amplo. Tentar ampliar essas coligações fora desse campo ligado ao Bolsonaro. Dentro desse mesmo contexto, deputado, vamos dar uma atualizada na federalização, como é que está? Qual é a notícia mais recente? A federação, no caso... É federação ou é federação? É a federação. Federação. É a federação, para as pessoas que estão nos assistindo, Sim. A composição de como se fosse uma aliança branca, que demora de 4 anos. Né? E, obviamente, que são partidos que têm mais ou menos um programa comum, tem que ter um estatuto próprio da federação. E nós estamos firmados. Nós estamos firmados. Não, e tem que ter um programa, sim, tem que ter estatuto. Como é que está o PT disso aí? PT, PV e PCdoB já está consolidada. Eu acho. Resolveu a situação do PCdoB no Acre. É importante o PCdoB sempre ter conosco em todos os embates. Uma vez o Pelé disse uma frase: infeliz na forma e apropriadíssima no conteúdo. Ele disse: o povo brasileiro não sabe votar. Quando o que ele poderia ter dito é que as nossas elites insistem em não ensinar o povo a votar. Essa é a minha conclusão. Até porque eu fiquei absolutamente gratificado quando, em 1996, o Congresso Nacional aprovou uma cláusula de barreira de 5% dos votos nacionais para que um partido possa ter representante do Congresso Nacional. Quem derrubou? O Supremo Tribunal Federal. Sempre Supremo. Peraí, escute. Nos atos ímpares, o ano retrasado, o Congresso Nacional aprovou o fim das coligações nas eleições proporcionais. 2017. Isto seria o bastante para reduzir em 70% os chamados partidos de aluguel. Sim. Aí, quando vem agora, o Congresso faz uma meia sola. Uma meia sola. Porque a federação é uma posição intermediária, Osmi, entre a coligação e a não coligação. Nós nunca era para ter permitido, retroagido e instituído novamente essa tal de partidarização, federação de partidos.
Aí eu concordo com você, a gente tem que separar partidos e partidos. Por exemplo, se a gente pegar um partido como o PV, o PCdoB, que estão na nossa federação... Então, se juntem num partido só. São partidos. Se mas é exatamente isso. Mas é exatamente, a federação, o Narciso, ela funciona como se fosse um partido. Ela vai ter estatuto próprio, ela tem um programa próprio. 4 anos. Agora é de 4 anos que pode ser prorrogável por 4 anos. É como a frente. Quando eu me casei. Quando eu me casei. Não é porque existem identidades. Um partido como 100 anos, que tem 100 anos, como o PCdoB, você vai extinguir um partido desse. Uma coisa é um partido, um PL Lelelele lá, um PX não sei o quê, que é um partido de aluguel que faz aquelas coligações. Não se contradiga. Não, é porque tem um sentido. Não se contradiga. Tem um sentido. Um partido que tem 100 anos de vida. E não tem eleitor? E entre 513 deputados federais, só tem 9 deputados, este partido deveria se mancar. Bem, eu respeito a sua opinião, mas eu estou explicando que existe uma racionalidade nisso. Nós não estamos falando de siglas de aluguel. Uma coisa é a sigla de aluguel. A sigla de aluguel tem que acabar. Agora, o partido que tem... eu reconheço que eles têm convicções. Que tem convicções, que tem consistência ideológica, é outra história. Aí, para sobreviver, você cria a federação, com as autonomias, mas obviamente com um estatuto próprio, um programa próprio. É essa a racionalidade do processo. Eu acho, sinceramente, que ali foi uma manobra para salvar os pequenos partidos. Eu acho que nada Não, teve vários partidos pequenos que inclusive se fundiram e tal. O próprio PCdoB. Serviu para salvar o PCdoB. Deputado, a gente vai começar a fazer aqui o procedimento de pouso do nosso programa Tribuna Livre desta segunda-feira. Vamos começar a fazer debater mais. O procedimento de pouso, mas ainda quero fazer uma pergunta, talvez não com a picardia da Gina ou outros elementos dessa natureza de Narciso e Osmir, mas eu quero te perguntar o seguinte. O PT está tendo dificuldade para montar as chapas, não é? Naturalmente, porque está fora do poder, mas a pergunta não era bem essa que eu queria fazer. Mas eu quero saber quem não está tendo dificuldade de montar chapa. Mas, lembrei, agora acabei de lembrar. Agora não tem mais coligação. Se tu souber, quem não está tendo dificuldade, tu me diz aí, cara. Acabei de lembrar. Eu converso com todo mundo, de todos os partidos. Eu tive acesso, e Osmir, Narciso também, talvez a Gina, a diversas pesquisas recentemente. Sim. Inclusive da parte de vocês. E todos os partidos, ou todos os conglomerados que estão se juntando para disputar as eleições, estão tendo dificuldade para ganhar o eleitor. Ou seja, vai ser difícil encarar o governador Gladson. E aí, como é que o PT está vendo isso aí? A gente reconhece a força que o governador Gladson tem, agora reconhecemos também que, se a gente for pegar 1 ano atrás, ele estava ali soberano. Hoje a situação é uma situação de desgaste. Teve o desgaste aí da Operação Ptolomeu, um desgaste grande, né? Os casos de corrupção, são mais de 20 casos de corrupção registrados no atual governo. E agora essa questão dos servidores públicos. Mas eu nunca vi uma mobilização de servidores públicos, segurança, saúde, as 3 principais categorias, e educação, como eu estou vendo agora. Os números colocam ele no mesmo patamar há 6 meses. O governador... No seu partido tem esses dados. O governador, inclusive agora, ele está dividido em 3. Está dividido em 3. Então eu vejo que em relação a 2018, quando ele tinha um favoritismo, as dificuldades vão ser grandes também. Então não tem, Evandro, não tem eleição ganha de véspera, a gente sabe muito bem disso. Tem muita coisa para rolar ainda nessa questão da campanha até outubro. Uma coisa que é importante dizer assim, o governador, ele faz parte de um grupo político aí que estão montados num esquema grande de dinheiro e está montado na máquina do Estado. Então, a gente não pode deixar de reconhecer essa força. O Acre está aí numa situação de miserabilidade. Isso favorece também quem tem uma máquina poderosa e, como eu disse, aquinhoada de muita grana. Essa campanha eu acho que vai ser uma das mais caras da história do Estado do Acre.
e por isso que eu não posso tirar o favor. Ainda bem que Ah, você está eu não nosso posso, estado de miserabilidade. eu não posso, inclusive porque o Brasil, nos últimos 6 anos, entrou no mapa da fome, que ele tinha saído em 2014. Você tinha tirado. O Brasil, é só o senhor Não, pode não, procurar. tem dados. Procure o mapa da fome, procure saber sobre o mapa da fome. O Brasil tinha pleno emprego, inclusive, em 2014, no governo e o Brasil, é só procurar. Não, eu estou tem esses dados. eu tô falando de dados, eu estou falando de dados. Eu tenho feito Agora, comentários agora, em cima de dados. agora, desde 2016, tem 6 anos, impressão que o PT tem foi 6 anos que vocês estão no milagre. governo e tem 4 anos que estão no governo aqui, e o que nós estamos vendo é essa situação. Olha, Tudo está sendo destruído, tudo está sendo destruído. Inclusive, Deputado nós não Leonardo. somos perfeitos, agora tem que reconhecer isso. O povo, e aí eu quero dialogar com você, Narciso. Eu não sou daqueles que acham que o povo é burro, não. Eu não sou dos. Eu acho que o povo, da mesma maneira. Eu não chamei ao ponto. Não. Eu sei. Eu reproduzi uma diz que frase a de frase Pelé. que foi colocada, eu não estou falando da frase tua, da frase que você citou. Sim. O povo, da mesma maneira que ele coloca, ele tira. Então, nós que somos políticos, nós temos que ter a humildade de reconhecer que quem manda no processo eleitoral é o povo. Então, Deputado. nós temos essa tranquilidade. Agora, nós vamos fazer o debate político. Isso nós não vamos nos furtar. Vamos fazer o debate político com o grupo político que está aí. Eles queriam, passaram 20 anos fora do poder, chegaram aí, estão tendo a oportunidade. Nós estamos vendo como é que está a situação do Estado. Deputado Leonardo, eu estou ciente de que o nosso telespectador está muito satisfeito com esse debate, mas nós, infelizmente, a televisão tem tempo e esse tempo urge, né? Ele é efêmero do início, é coisa terrível isso aqui, olha, eu nunca tinha visto isso. Eu vou começar a encerrar, passando a palavra para o Narciso Mendes, para ele fazer as suas considerações finais. Em seguida, o Osmir, depois a Gina, e a gente fecha contigo, tá? Quero te agradecer no final a tua participação. Não, eu espero só, primeiro, que o Léo saia daqui na certeza de que ele se expôs da forma que quis e entendeu. Sim. Sempre. Segundo, que nós traremos os seus opositores para sentar na mesma cadeira e combater os seus argumentos. E se necessário for, nós o poremos os dois aqui para serem confrontados. Até porque um dos objetivos deste programa é que nós não sejamos cabos eleitorais de nenhum dos candidatos, embora eu tenha a minha convicção em quem eu deva votar. Pronto. Osmir. Bem, primeiro, eu, como participante do programa, agradeço a vinda aqui do deputado federal Léo, de Brito, e nesse confronto de ideias, Léo, eu volto a dizer que isso não é um problema seu. Isso sempre foi um problema da esquerda no mundo. Eles nunca tiveram humildade em reconhecer qualquer erro. Se você olhar a Venezuela, o presidente venezuelano acha que faz o melhor governo do mundo. Se você olhar para Cuba, também lá os dirigentes acham que foi o melhor governo do mundo para o seu povo. Então isso é um defeito da esquerda no mundo todo. Não reconhecer e não ter humildade de dizer, como nós dissemos, nós falhamos e vamos tentar reconstruir. Mas eu respeito qualquer ideia, respeito suas ideias, embora possa dela não concordar. Obrigado, Osmir. Querida amiga Gina, colega, obrigado por sua participação, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço a Volte oportunidade. outras vezes. Sempre que for convidada. TV Rio Branco é uma casa para mim, uma escola onde aprendi muito. Tem uma mesma idade praticamente do deputado Léo, ele tem 43 e eu 42, então a gente meio que cresceu nesse meio político, ele como deputado e eu como jornalista, e a gente vai tentando entender o ponto de vista um do outro, embora, como disse o Narciso Mendes, nem sempre a gente concorde, mas a gente respeita e procura levar o melhor para as pessoas, tirar uma opinião disso, né? E eu sou muito grata por essa participação. Obrigado, Léo, por ter se disposto ao programa. Obrigado, Gina. Eu lembrei-me aqui agora mesmo de uma certa ocasião, o ex-presidente Jânio Quadros foi dar uma entrevista coletiva e uma jornalista disse assim, Jânio, e ele disse,
Cuidado, minha filha, que a intimidade gera filhos. Eu lhe chamei quase o programa inteiro de Léo. Eu quero encerrar dizendo assim, deputado Léo, foi um prazer recebê-lo, foi um prazer tê-lo conosco. Saiba que o programa ganhou muito com a sua participação. Eu quero te agradecer e dizer para você que certamente terá outra oportunidade antes mesmo das eleições. Bacana. Evandro, quero te agradecer a Gina, Narciso, Osmi, até me desculpar com Osmi se em algum momento a gente foi acalorado aqui no debate, mas eu acho que o que é importante é isso. O que é importante é isso, é a gente poder fazer o bom debate. O debate aqui, amplo, esse é o objetivo. À altura, e aqui a tribuna é livre. Eu acho que o mais importante é essa situação. Eu queria dizer, Osmi, que em nenhum momento nós deixamos de dizer que nós temos nossos erros. Isso, eu falei tantas vezes de humildade para montar chapa, de humildade para dizer, se a gente vai ser candidato ao governo. Porque poderia fazer como já fizemos em outras situações de arrogância. Agora, o que eu não posso deixar de reconhecer é que nós, aqui no estado do Acre, nós mudamos a história do estado do Acre e mudamos a história do Brasil. Os governos do presidente Lula, da presidenta Dilma, os nossos governos aqui, com os 2 mandatos do Jorge Viana, o mandato do governador Binho e os 2 mandatos do Tião Viana, foram mandatos de excelência. Agora, é claro e o povo, como eu disse aqui, fiz um agradecimento imenso ao povo do Acre por ter nos dado essa oportunidade. E o povo, obviamente, que tomou a decisão de botar outro grupo político. Nós aqui estamos cumprindo o nosso papel enquanto oposição de fazer a fiscalização em relação ao governo que esse grupo político está fazendo. E assim é a democracia. Não dá para comparar o que nós somos, o Partido dos Trabalhadores, que nós somos hoje no Brasil, a regimes que são de esquerda, mas que são regimes autoritários. Nós vivemos numa democracia, nós lutamos por democracia. Nós temos a nossa luta, nós nascemos inclusive na luta por democracia nesse país, contra a ditadura militar. Então, eu acho que isso é o que é mais importante. Esse programa como esse exercício pleno da democracia. Por isso que eu estou saindo daqui muito satisfeito, agradecendo ao nosso telespectador por ter nos assistido aí. E vamos continuar fazendo o nosso trabalho como deputado federal, fazendo a boa política, como sempre aprendemos nessa atuação ao longo de mais de 20 anos aí de atuação na vida pública. Um abraço. Então, vamos embora. Agradecendo aí o nosso telespectador pela audiência, pela preferência. Quero fazer um agradecimento especial aqui às manifestações de carinho, manifestações positivas em relação ao primeiro programa e convidar você a nos assistir na próxima segunda-feira no programa Tribuna Livre, aqui na TV Rio Branco, canal 8.1.